estudo de hoje, segundo livro dos Reis, capítulo 4. A gente chegou já aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 4. E essa é uma das histórias mais bonitas aqui, belas da Escritura Sagrada, onde fala muito sobre o cuidado de Deus sobre nós, sobre a generosidade que nós devemos ter. Aqui a gente vai ver, meus irmãos, muito do ministério de Eliseu neste capítulo, né? E como que Deus foi confirmando na vida dele este ministério, do qual ele vinha substituindo Elias. Então, como um profeta de Deus ali escolhido pelo Senhor, Deus vinha confirmando ali na vida dele este ministério, né? Neste capítulo aqui, capítulo 4, e no próximo capítulo, a gente vai ver o quanto que Deus, né, quanto as misericórdias de Deus se estenderam, né, para uma série de pessoas que eram necessitadas. Pessoas em Israel, pessoas fora de Israel. E a gente vai ver quanto que Deus foi maravilhoso, misericordioso na vida dessas pessoas, né? O Senhor se mostra aqui muito misericordioso, compassivo com o seu povo e se revela um Deus de graça cheio de poder. Coisa que a gente começa a ver aqui no Antigo Testamento, o Senhor se mostrando e revelando quem Ele era para as pessoas de uma maneira muito bonita, né? A gente vai estudar neste capítulo aqui hoje, né? Como que Deus agiu na vida de duas mulheres bem distintas, né? Duas mulheres das Escrituras, das quais uma é de Israel, né? Uma já convivia com o seu povo, já conhecia o Senhor, e a outra mulher que fora de Israel, que também busca o Senhor em muita graça. Então neste capítulo a gente vai ver essas duas histórias. A primeira mulher está aqui no capítulo 4, verso 1, onde a gente lê aqui: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Essa mulher aqui, que também não tem nome, que a Bíblia não revela o seu nome, né? Ela só revela para nós que ela é uma mulher viúva. Essa mulher era casada com um discípulo de um profeta, e por isso ela estava passando por tanta dificuldade. Você tem que se lembrar de toda a história passada aqui, agora, né? O quanto que os profetas estavam sendo perseguidos. Por quem? Por quem? Quem lembra? Jezabel. O quanto que os profetas foram castigados por ela, por quanto que eles tinham sido levados, tinham tido levantes de perseguição grandes contra os profetas, né? A gente tem que se lembrar de tudo isso, né? Que Deus revelou a Elias, né, que ele não estava sozinho, que havia 7.000 ali com ele. Provavelmente este homem, esta família está inclusa aqui, né? Certamente esse homem que faleceu aqui, né, passou por diversas ondas de perseguição perversa na sua vida. Provavelmente por diversas vezes ele teve que sair da sua casa, deixar sua mulher, seus filhos lá e se esconder. Provavelmente esse homem teve que se esconder, deixar sua família na necessidade, enquanto ele era vivo ainda, né? Talvez ele estivesse entre aqueles 100 profetas que Obadias escondeu nas cavernas. Lembra dessa história? Que ele colocou de 50 em 50, sustentou eles com pão, com água, no meio de uma grande perseguição, né? É interessante, né, que o historiador Flávio Joséfo, muito conhecido, né, do início da igreja, ele diz que talvez este homem aqui fosse o próprio Obadias. Ele diz isso aqui porque o texto mostra, né, que a mulher fala sobre ele, né, o meu marido, teu servo.
E quando fala lá de Obadias, ele vai declarar que ele vai falar da mesma forma com Obadias. Obadias era teu servo. Então Flávio Joséfo, ele fala talvez, né, que este homem aqui fosse até mesmo Obadias. A gente não sabe disso. Quem diz isso é um historiador, um teólogo aí. Mas por que ele diz isso, supondo a razão de que a falência desse homem seja porque Obadias, né, como Obadias despendeu muito recurso para sustentar os profetas ali, talvez fosse esse homem aqui falido de ter que ter sustentado aqueles profetas ao longo. Bom, mas a gente não sabe quem é esse homem. Quem quer que seja ele, o valor de ser fiel ao Senhor lhe custou todas as suas finanças. Não só as suas finanças, custou a sua vida. E não só a sua vida. Seus filhos estavam sendo levados para serem escravos. Tudo isso por ele ser fiel ao Senhor. Sua esposa ficou viúva aqui, e depois de todos os fardos do ministério que aquele profeta levava, agora eles estavam completamente endividados, né? E para saldar as suas dívidas aqui, esta mãe foi obrigada a vender os filhos como servos. Naquela época, isso era permitido pela lei, né? A gente vê lá em Êxodo 21, 2, né, que diz assim: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Ou seja, era permitido vender um escravo hebreu. Tá? Lá em Levítico 25, 39, também na lei do Senhor, diz assim: também se teu irmão empobrecer, está falando sobre os judeus ali, né? Se teu irmão empobrecer, estando ele contigo e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro, peregrino, estará contigo, até o ano do jubileu te servirá, né? Então sairá da tua casa ele e seus filhos com ele, e tomará sua família a possessão de seus pais, porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Então perceba que na lei aqui, era permitido que um judeu, um hebreu, fosse vendido como escravo, mas ele era um escravo de uma outra categoria. Como um jornaleiro, um peregrino ali na cidade, como o texto diz, mas ele era servo de uma pessoa. Então um hebreu poderia escravizar um outro hebreu por conta de dívida. Então esta mulher aqui, ela estava, irmãos, ela estava nesta possibilidade de tentar saldar a sua dívida vendendo a única coisa que ela tinha, que eram os 2 filhos. Esse seria um ato de total desespero dessa mãe. Era o último ato, sabe? Aquele, não tenho mais o que fazer, nós vamos todos morrer de fome aqui. Então, para não morrer de fome, é melhor que eles sejam servos de um outro, para que comam, e ela tenha algum recurso. E parando para pensar aqui, nós, né, qual seria a outra opção dela? Qual seria a outra opção dessa mãe? Naquela época, de quem era a responsabilidade de cuidar das viúvas? De quem era a responsabilidade de cuidar dos órfãos? Poderia ser. É uma das respostas. Era do povo. Era dos seus irmãos, era da lei. A lei obrigava o povo a cuidar das viúvas e dos órfãos. Como que pode chegar a esse ponto da viúva ter que vender os seus filhos? E cadê os seus amigos? Cadê os seus irmãos de família? Cadê os seus irmãos ali de Israel? Naquela época, a responsabilidade era do povo de Deus cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. O fato de que seus filhos estavam prestes a ser vendidos como escravo expõe que aquela sociedade ali, que não respeitava mais as ordens de Deus, estava descuidando dos seus. Está expondo isso aqui. Olha,
ninguém mais respeita a palavra de Deus aqui. Ninguém respeita mais a lei de Deus. Uma viúva e um órfão passando necessidade ao ponto dela ter que vender seus filhos. As necessidades daquela viúva deveriam ter sido atendidas por seus familiares, deveriam ser atendidas pelos seus vizinhos, pelos seus ali do povo de Deus, aqueles que amavam a Deus. E ela não tinha com quem recorrer. Não tinha ninguém ali para recorrer, exceto ao Senhor. E foi isso que ela fez. Ela se volta para o Senhor, procura ali o profeta de Deus. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Uma lição importante aqui que nós devemos aprender, meus irmãos, sobre a providência de Deus, é que Deus atende às nossas necessidades. Quando a viúva precisou de ajuda, ela simplesmente expôs a sua situação diante de Deus, falou com Deus sobre isso, chamou o profeta de Deus aqui para contar tudo o que ela estava passando. Chamou o profeta de Deus, aquele que poderia falar com Deus ali com ela, aquele que poderia ouvi-la. E quando ela contou tudo para Eliseu, aparentemente ele não sabia muito bem o que fazer. Olha o verso 2 aqui, ó. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Olha que interessante isso. Parece que o profeta, ele não sabia ainda direito como ajudá-la. É interessante isso, não é? E essa postura de Eliseu tem que ensinar muito a gente. Não só a junta diaconal das igrejas, né, que são o braço de misericórdia da igreja, é a junta diaconal, mas todos nós, como crentes, servos do Senhor, o que nós temos que aprender aqui com esse texto, com essa dúvida de Eliseu, é que nós precisamos, meus irmãos, de ter um envolvimento pessoal com aquela pessoa que nós estamos querendo ajudar. A gente tem que ter um envolvimento, conhecê-la. O que Eliseu está fazendo aqui, ele está indo lá conversar com ela, ter ideia de qual era a necessidade dela, entender o que ela estava passando. Porque nós temos a mania de que, olha, se eu simplesmente levar uma cesta básica, está tudo bem. A gente tem uma ideia de que não, se eu contribuir com com o celeiro da igreja, com a minha compra ali, eu já fiz o que eu tinha que fazer, a minha obrigação está paga. Mas não é isso que Eliseu faz. Eliseu vai se envolver na vida dela. Vem cá, vamos conversar aqui. O que você tem? O que você está passando? Qual é a tua situação? Eu preciso ver, eu preciso sentir para saber como ajudar. E eu repito, a junta diaconal da igreja é o braço de misericórdia. Eles têm que aprender isso, os diáconos têm que ter essa sensibilidade, mas não são somente eles. Nós precisamos ter isso, porque nós somos estes irmãos. Eliseu foi lá se inteirar da situação daquela mulher, como que ela estava sobrevivendo, como que seria a melhor forma de ajudá-la. Toda a igreja deve estar atenta para isso, irmãos, e isso exige envolvimento pessoal, isso exige contato, conversa, olhar, ir lá visitar, saber como é que está, observar. Só que se envolver dá trabalho, né? Se envolver dá muito trabalho. Eu preciso gastar tempo para falar com a pessoa. Eu preciso gastar do meu precioso tempo para falar com ela. E o problema é que a gente sabe, né, que depois que a gente se envolve, não tem como voltar atrás. E a gente tem medo de se envolver. Porque quando eu me envolvo, aí eu tenho que ir até o fim. Aí eu tenho que ir até o fim da situação. Eu tenho que resolver a situação. Eu estou envolvido agora. Agora não dá mais para falar para alguém, você pode vir se envolver agora?
É por isso que a gente prefere as subterfúgios de não envolvimento. A gente prefere esses subterfúgios, onde a gente é anônimo, onde eu entrego uma oferta anônima, onde eu coloco na caixa ali, ninguém me vê. As pessoas falam que isso talvez seja piedade. Eu não quero falar quem é, não quero mostrar quem eu sou. Mas muitas das vezes é porque eu não quero me envolver com a situação. E Eliseu faz o contrário. Ele vai perguntar, ele vai querer saber o que estava acontecendo. Objetivamente, irmãos, falando aqui, não adianta eu simplesmente dar uma cesta básica, não adianta eu simplesmente dar uma oferta para ajudar. Isso faz parte, mas talvez isso não ajude. Talvez isso não ajude, talvez o problema desta pessoa não careça simplesmente de uma cesta básica. Eu preciso saber o que é, eu preciso conversar com ela para saber o que será que nós podemos fazer? E Eliseu vai lá, que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Para agir com misericórdia de verdade, meus irmãos, é preciso aproximação. Porque é só assim a gente vai entender a verdadeira necessidade do irmão. A resposta dessa mulher indica que ela não tinha quase nada. E ela fala aqui, né, no finalzinho do verso 2, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Com essa resposta aqui, né, é claro, depois de uma boa conversa que Eliseu deve ter tido com ela apresenta para ele a situação da sua vida. Como que ela estava sobrevivendo? Ela apresentou para ele, olha, qual que é a minha situação aqui, ó. Estou vivendo com 2 crianças, marido falecido já há muito tempo, não tenho mais condições aqui, só tenho essa botija de azeite. Eliseu começou a pensar, então, como que eu posso ajudá-la, agora sendo que ela só tem essa botija de azeite? O que a gente pode fazer com essa família que está prestes a ser levada à escravidão? Bom, seguindo aqui, verso 3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A viúva fez exatamente o que o profeta havia dito. Saiu pelas ruas ali pedindo diversas vasilhas emprestadas de seus vizinhos, e assim, depois de ter recolhido o máximo que ela poderia ali com os vizinhos daquela comunidade onde ela vivia, ela entra em sua casa com seus filhos e fecha a porta. A gente precisa entender aqui e nos atentar esse fato dela fechar a porta. O milagre das vasilhas serem cheias de azeite aconteceu de portas fechadas. Isto mostra, meus irmãos, o quanto que é desnecessário ou até mesmo anticristão divulgar milagres. Os milagres de Deus não são feitos para que Deus seja mais conhecido por eles. Os milagres de Deus não são feitos para deixar ninguém famoso. Os milagres de Deus são feitos para abençoar uma família. E não importava eles estarem de porta fechada, porque o importante era aquela família ali naquele momento.
Muitas pessoas querem transformar milagres de Deus em exibição para ganhar fama, e isso fere o princípio do milagre. Porque o milagre tem aquele foco daquela pessoa, para ela, deve ser dela, daquela família. Era para o resgate daquela família e não para os demais. Bom, aquela mulher foi então enchendo aquelas vasilhas, uma, depois outra, pedia para o menino trazer mais uma, pedia para o menino trazer mais uma, e mais uma, e mais uma, até que todas estavam ali cheias. E naquela época, meus irmãos, azeite valia dinheiro. Azeite valia dinheiro. Hoje também, né? É caro, né? Mas tudo bem, né? É. Mas olha só, ela então aqui tem um monte de azeite na sua mão, né? Ela viu ali quanto azeite ela tinha, quanto que aquele milagre havia rendido na vida dela, e ela vai até ela foi, né? Foi ela e fez saber ali ao homem de Deus, falou com Eliseu sobre aquilo, e o profeta disse para ela vender aquele azeite. E olha que interessante, né? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e o que mais? Vivei do resto. Ela viveu da renda daquele azeite até o final da sua vida. Vivei do resto. Deus não apenas atendeu a necessidade imediata daquela mulher e daquelas crianças, mas Deus também providenciou futuro para eles. O milagre não havia acabado ali. Agora eles tinham uma renda para continuar a sua vida. A gente tem que lembrar aqui, meus irmãos, que o perigo dos filhos daquela viúva não era de passar fome. O perigo dos filhos desta viúva era de serem escravizados. Então o Senhor Deus providencia para eles o valor da dívida. E olha, nunca mais vocês vão correr o risco de serem escravos. A história das vasilhas de azeite certamente nos aponta, meus irmãos, para o ministério de Jesus. Não é simplesmente uma história de providência de alimento. Ela é uma história de redenção. Aqueles meninos foram redimidos do perigo de se tornarem escravos, agora para livres, e livres para sempre. No final da história, os filhos daquela viúva foram resgatados e tiveram um resgate pleno. E essa é a obra de Jesus na nossa vida. O Senhor Jesus, quando nos salva, quando nos redime, Ele nos tira da escravidão do pecado e de uma vez por todas. E acabou, plenamente somos resgatados por Deus. Mas agora a gente vai ver uma história de uma outra mulher. Uma mulher que também não tem nome. Olha só, verso 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Olha só essa história, meus irmãos. A gente estava até agora falando de uma mulher de Israel, que era viúva, que era muito pobre, e tinha um problema sério ali que poderia perder os seus filhos por dívida. Agora, nessa história, a gente encontra outra mulher, mas fora de Israel, de Sunem, casada, com um homem mais velho que ela, sem filhos ainda. E eles eram muito ricos, muito ricos. Os ricos nem sempre recebem uma boa palavra da Bíblia, né? A gente sabe disso, né? A gente que é leitor bíblico, a gente sabe que quando a Bíblia fala dos ricos, normalmente não é para trazer uma boa palavra, não é mesmo? Jesus disse lá em Mateus 19, 23, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Paulo vai dizer a Timóteo, lá em Timóteo 6, 9,
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Tiago também traz um alerta lá em Tiago capítulo 5, verso 1. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. A Bíblia sempre traz um alerta muito grande para os ricos. A riqueza é perigosa, sim. Ela pode corromper o coração. Ela pode levar a pessoa à ruína. Ela pode levar a pessoa à tristeza. Ela pode levar a pessoa à apostasia. É este o alerta bíblico para a riqueza. E a pergunta que fica é: o que será de nós? Ah, pastor, eu não tenho nada a ver com isso, não sou rico. Não quero nem saber, essa passagem pode pular. Não corra esse risco, não. Ah, meus irmãos, você pode estar pensando isso, que está livre disso. Mas essa advertência cabe muito bem a qualquer um de nós. Que para certos padrões, você é muito rico. Mas essa história maravilhosa da mulher sunamita nos ensina, meus irmãos, que há esperança espiritual para os ricos. Olha que bênção! Fique tranquilo agora, você pode ficar com a sua riqueza agora, hein? Fique tranquilo, você pode ficar rico e continuar com a tua espiritualidade. A palavra de Deus está dizendo agora que há esperança sim para os ricos. Assim como Deus cuidou da viúva pobre, Ele também cuida da mulher rica de Sunem. Mostrando, meus irmãos, que Ele é Deus dos ricos e dos pobres. Bom, verso 9. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. É interessante aqui, meus irmãos, que a gente pode aprender aqui claramente, é que se o rico quer ter cuidado de Deus, é preciso que ele pratique a generosidade. Primeiramente, a mulher sunamita cuidava do servo de Deus, dando-lhe alimento. Ele sempre que passava por lá, ela o constrangia a comer na sua casa. E isso tornou-se um hábito que toda vez que ele passava por lá, ele entrava para comer. Ou seja, Eliseu, ele estava ali passando pela cidade, ele sabia, olha, se eu for por ali, eu sei que eu posso ter uma alimentação adequada para eu continuar a minha jornada. Ele já sabia disso. A mulher de Sunem tornou-se cada vez mais generosa com Eliseu. E à medida que a sua amizade se desenvolvia, a intimidade deles ia aumentando, aquela amizade ia sendo fortalecida, ela se tornava cada vez mais generosa com ele. Além de ter agora uma refeição, Eliseu passou a ter um apartamento mobiliado ali naquela cidade. Que maravilha! Ele tinha um quarto, uma cama, uma mesa, com cadeira, um abajur. Que maravilha isso! Que generosidade! Ela não pensou só na alimentação dele, mas ela pensou no conforto. Ela pensou numa cama confortável para ele. Ela pensou, não, ele é profeta, ele tem que fazer o sermão. Vou deixar uma mesinha aqui, uma cadeira e um abajurzinho para ele, se quiser estudar, fazer o sermão dele. Ela pensou no conforto dele, sabe? Ele vai vir aqui na minha casa, eu vou fazer agora com que ele, se ele quiser, ele passe uma noite confortável aqui. Ainda mais fora de Israel, né, meus irmãos? Ele tinha um lugar para ficar. A gente precisa parar aqui e começar a considerar a nossa generosidade.
O quanto que a gente está sendo generoso com os da família da fé. O quanto que a gente está sendo generoso. Lembrando, né, que generosidade e riqueza não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Porque infelizmente a gente sempre vai achar, quanto eu tiver mais, eu vou dar mais. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. A gente sempre fala isso. Quando eu tiver um carro, eu vou mais na igreja. Você compra o carro e começa a aparecer um monte de novos compromissos para você estar, e não é a igreja que você vai. E aí você fala, não, quando eu tiver um aumento de salário, eu vou ajudar mais na igreja. Você tem um aumento de salário e antes de cair o aumento, você já fez uma dívidazinha ali para aquele aumento, mais do que você ia ganhar. A gente nunca lembra de ser generoso. Generosidade e riqueza são duas coisas diferentes. A gente precisa, meus irmãos, lembrar do verdadeiro teste, que é o quanto somos generosos com o pouco que nós temos. Esse é o verdadeiro teste da sua generosidade. Porque quando você tem muito, você talvez não meça direito. Mas quando você tem pouco, a sua generosidade vai sempre ser maior. Eu estou dando proporcionalmente muito mais. Lembramos da viúva, onde Jesus conversa com ela. O teste é esse, o quanto que a gente é generoso no pouco que a gente tem. A ideia é que quando nós temos muito e vamos ofertar liberalmente, é mentira. A gente tem que pensar e refletir o quanto que eu estou sendo generoso agora, com o que eu tenho agora. A mulher sunamita aqui, meus irmãos, nos ensina como tratar bem os da família da fé. Os missionários que passam por nós, às vezes, a gente lida com os missionários com o que nos sobra. Com o que nos sobra. Dando sempre o que não serve mais para mim. Não serve mais para mim essa camisa. Vou dar para os missionários. Esse sapato já não serve mais para mim. Vou levar para os missionários. A gente lida com os nossos irmãos missionários com o que nos sobra sempre. E não foi isso que ela fez. Ela construiu algo novo para ele. Ela não pensou só no alimento dele, ela pensou no conforto para ele. Ela deu conforto, uma cama confortável para ele dormir, um quarto reservado, ou seja, ele tinha uma privacidade, ele poderia ter um momento de descanso, ele poderia ter um momento de estudo se precisasse. Nada do que sobrejava, do que sobrava. Muito mais, muito mais. Bom, verso 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Gease, chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Gease respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Disse Eliseu, chamando a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano,
segundo Eliseu lhe dissera. Olha só, enquanto o profeta estava lá deitado naquela cama confortável, naquele quarto, aquele apartamento bonito que foi construído para ele estava pensando como retribuir o favor àquela mulher. Como que ele poderia retribuir aquela mulher tão generosa? Talvez o profeta Eliseu estava conhecendo e percebendo um princípio bíblico que Jesus vai falar lá em Mateus, no capítulo 10, verso 41, que Jesus disse: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Talvez ele já estivesse refletindo sobre esta verdade bíblica. Certamente o profeta já havia agradecido essa mulher de diversas maneiras, mas agora ele queria fazer algo substancial para ela. Ele chama essa mulher e pergunta: o que queres? E olha aqui aquele princípio de novo. Ele se envolve, ele pergunta, ele conversa com ela. Ele a chama ali, e juntamente com o seu auxiliar ali, o Geazi, ele fala com ela: o que eu poderia fazer para te agradecer mais? Eu quero te agradecer mais, você é muito generosa para comigo, eu quero ser muito grato para você. Mas a mulher sunamita era do tipo difícil de se comprar um presente. Ela falou para ele assim que não precisava de nada. Eu habito no meio do meu povo, estou satisfeita. Ela tinha tudo o que precisava em sua comunidade ali. Ela não precisava que Eliseu usasse da sua influência com o rei, da sua influência com o governo, para nada. Ela estava satisfeita. E eu acredito que é por isso que ela era tão generosa. Ela era uma mulher satisfeita com o que tinha. Ela era uma mulher satisfeita até mesmo com o que não tinha. Que é isso que é difícil, né? Mas Eliseu, com todo o seu envolvimento com ela, com todo o carinho que ele queria agradecer e com toda a conversa com que ele envolvia os seus, ele ficou pensando, ele ficou refletindo, mas o que a gente pode fazer por ela? E ali, conversando com o ajudante dele, Geazi, ele teve uma ótima ideia. Ele falou: olha, ela não tem filhos. E aí Eliseu se encheu de alegria. Eliseu chega para ela e fala: não, chama ela, vamos dar a boa notícia. Olha, você vai ter um filho daqui um ano, eu vou voltar aqui, você vai estar abraçando um filho. Aí ela vem: que isso, Eliseu? Para com isso. Não fala isso para mim, não. Eliseu, que esperava um sorriso, uma alegria, e ela, nada. E aí o texto bíblico ele é tão maravilhoso que ele para aqui num ponto final, e o verso 17 concebeu a mulher. Ele está mostrando a palavra de Deus se cumpriu como havia sido dito. Eliseu contou para ela aquela grata notícia, mas a resposta da mulher não foi das melhores. Ela nem se mostrou alegre com a notícia. Certamente ela queria muito um filho. Certamente ela queria. Mas ela não queria ter mais uma vez uma decepção. Provavelmente ela já deveria ter tentado engravidar diversas vezes e nada. E assim ela não duvidou do profeta. Ela duvidou que o nosso Deus seria bondoso para com ela. Ela não duvidou ali de Eliseu, ela não duvidou de Geazi. Ela duvidou e falou: não, Deus não vai ser tão bondoso assim para comigo, não. Por isso que o texto bíblico mostra essa rapidez aqui para falar: olha, concebeu a mulher, deu à luz um filho no tempo determinado. Porque, realmente, meus irmãos, essa história, ela nos ensina muito. Ela é uma gentil repreensão de Deus para nós. Porque muitas vezes nós duvidamos da bondade de Deus. Muitas vezes. A gente fala: não, eu não vou ser alegre de novo. Não, eu não vou ter essa bênção nunca na minha vida. Não, isso aqui não é para mim.
E a gente esquece o quanto Deus é bom. Algumas pessoas vivem na suspeita de que Deus está contra elas. Não pode ser, uma vida assim não é possível. Eles não acreditam que Deus é bom o tempo todo. Eles acham que mesmo parecendo ser tudo muito bom, alguma coisa vai acontecer de ruim. E assim, Deus cumpriu a sua palavra com aquela mulher. E ela teve um bebê no tempo determinado. E a gente esquece, meus irmãos, normalmente, que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para nós em todo o tempo. Ele perdoará os nossos pecados por causa de Jesus, Ele nos encherá com o seu Espírito Santo, Ele nos dará tudo o que precisamos para uma vida de piedade, Ele nos sustentará a cada dia, nos protegerá do maligno, guardará a nossa fé até o fim, nos concederá a vida eterna. As promessas de Deus vão ser cumpridas. Deus é bom o tempo todo. Não esqueça disso jamais. Bom, depois de ter recebido essa notícia, tendo crescido o menino, lá no verso 18, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar o jumento e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro, diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então chegou Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Gease: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhes responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Olha só. Depois dela ter recebido o maior presente da sua vida, um filho, a mulher sunamita passou por uma situação muito difícil. Com o menino ainda jovem, ao ponto de sentar aos seus joelhos, muito criança, ele morreu de alguma doença que lhe fazia doer a cabeça. Aquela história feliz da mulher sunamita teve um final muito triste. O menino veio a falecer. E aí a história fica interessante. A mulher pega essa criança, coloca ele no quarto do profeta, na cama dele, fecha a porta e sai ao encontro de Eliseu. Ela pede para o marido ali, um dos seus funcionários, para que pudesse albardar uma jumenta, para que eles fossem muito rápido falar com o profeta. O marido não entendeu, ele falou: olha, não é festa de lua nova, não é sábado, por que você quer falar com o profeta? O marido fala isso porque não era tempo para isso. Para que ela ia falar com o profeta? Ela tinha que preparar o velório do menino, ela tinha que preparar o enterro do menino, ela tinha que passar pelo luto. O marido ficou surpreso com aquilo. Mas não, ela corre e vai falar com aquele profeta. Muitas pessoas, meus irmãos, olham para esse texto e imaginam aqui essa mulher numa jornada de fé. Não, ela rompendo em fé,
Ela sai aqui, deita o menino na cama do profeta, porque ela sabia de alguma coisa, e ela sai ao encontro do profeta, e com muita fé ela chega até o profeta, o homem de Deus, e pede para ele para que ressuscitasse o menino. E aí as pessoas dizem, olha, faça como a sunamita, rompa em fé, acredite, corra, vá fazer isso. Como que ela, com sua fé, ela pudesse convencer o profeta de alguma coisa para fazer com o seu filho. O problema com essa interpretação, meus irmãos, é que a mulher nunca pediu nada para ele. Ela nunca pediu nada explicitamente para ele. Ela queria lidar com ele, com aquele problema. Isso sim, tudo bem. Mas a principal coisa que ela queria fazer era culpá-lo. Não disse eu não avisei. Foi isso que ela fez. Ela não teve uma atitude de muita fé. No máximo, ela tinha uma mistura de emoções. Ela sabia que tinha que falar com ele, mas na verdade ela queria culpá-lo. Ela sabia que ele era o homem de Deus que podia resolver alguma coisa, mas ela sabia que era ele que tinha trazido aquele menino. E a dor que ela tinha sentido era por culpa dele. Olha a fala dela no verso 28, né? Ela diz, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me engane? Ela está o acusando aqui. É compreensível, meus irmãos. Essas são as palavras de uma mulher amargurada. Ela havia sofrido uma das perdas mais complicadas, uma das dores maiores, talvez. A morte de um filho único. Mas o ato dela até mesmo colocar o menino na cama do profeta é um ato de querer devolver o presente. Ela estava devolvendo a Eliseu aquele presente. Ela queria forçar ele a assumir a responsabilidade. Era o mesmo que dizer assim, aqui você fez aqui você me deu esse presente, aqui eu te devolvo ele. A ironia, é claro, que a mulher sunamita sempre suspeitou que acabaria assim. Ela disse, eu te disse. A Bíblia não condena a dor dela. A Bíblia não condena as emoções dela, é claro. Mas a sua atitude não foi uma atitude de fé, como muitos dizem. A Bíblia não condena a sua dor, porque a Bíblia entende as nossas emoções. O nosso Senhor entende as nossas emoções. O nosso Senhor tem paciência com as nossas emoções. E essa atitude da mulher sunamita é uma advertência para mim e para você. Porque na maioria das vezes a gente esquece o quanto Deus é bom. E ela deveria ter dito como Jó. O Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas com todo o carinho e cuidado com aquela generosa mulher, Eliseu manda o seu ajudante logo na frente para tentar fazer alguma coisa. O problema é que ele não conseguiu. Terminando aqui até o verso 37, irmãos. Disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Verso 30. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele,
se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Aquela mulher generosa, ela não poderia ficar ali sem uma resposta. E Eliseu manda rápido o seu auxiliar lá, vai logo resolver isso. Entregou para ele ali o cajado, símbolo da autoridade profética daquela época. Porém, Gease chega lá, coloca o cajado em cima dele e nada aconteceu. Nada aconteceu. Por que Gease não conseguiu fazer nada aqui, né? Por que Gease não conseguiu reavivar o menino aqui? Não foi por uma falha nele. Foi porque o milagre vem do Senhor. E aqui a Bíblia quer mostrar para nós um contraste do poder de Eliseu. Eliseu precisava de confirmação para ser o apóstolo. Ele precisava ter uma confirmação, porque ele agora estaria no lugar de Elias. Porém, vendo que o menino não reagira, Eliseu foi ao seu encontro. Era para ele estar lá. O texto bíblico diz que o menino estava morto por 2 vezes. Então, temos isso aqui como uma pura verdade. Se a Bíblia diz que ele estava morto, ele estava morto. E o que Eliseu fez aqui não foi uma manobra de reanimação. O ato dele colocar a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, se deitar e se estender sobre o menino, não foi uma manobra de reanimação como os socorristas fazem com quem passa mal, né? Esse tipo de reanimação não funciona em quem está declaradamente morto. Se o que Eliseu fez não foi uma manobra de reanimação, então o que foi? O que Eliseu fez aqui, meus irmãos, foi um milagre da ressurreição. Essa é a explicação. Um milagre da ressurreição. Ele entrou no quarto, fechou a porta, orou ao Senhor, verso 33 deixa isso bem claro, fechou a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor, e mais uma vez as portas fechadas, e ao se deitar sobre o corpo do menino, como se ele pedisse ali que aquele corpo morto tornasse vivo. Eu quero que os seus olhos estejam como o meu, quero que as tuas mãos estejam como a minha, quero que o teu corpo esteja como o meu vivo. É como se ele estivesse ali fazendo um pedido, confiando que Deus faria alguma coisa. Por quê? Porque nós sabemos disso. Porque a lei não permitia tocar em um corpo morto. Ele se tornaria impuro. Isso tornaria impuro, mas ele confiava em Deus que ele iria voltar à vida. O milagre de Eliseu, meus irmãos, é uma repetição do milagre de Elias lá com o filho da viúva de Sarepta. Ele estava repetindo um milagre ali para confirmar que aquele Eliseu ali agora igualara os feitos do seu Senhor ali. Ele é um segundo Elias. E o mais importante ainda, o milagre de ressurreição de Eliseu antecipa o milagre que Deus realizou quando Jesus voltou dos mortos. Nos milagres de Elias e de Eliseu, o Espírito Santo pré-anunciou a ressurreição dos mortos. E as ressurreições do Antigo Testamento, meus irmãos, permanecem um grande mistério para nós hoje. Mas era como se Deus não pudesse mais restringir o seu poder de vida. E queria mostrar ali, queria revelar que nós somos feitos para a imortalidade. Mesmo antes da vinda de Jesus, ele queria mostrar que ele tem o poder
da ressurreição. Ele é esse Deus que tem este poder. Precisamos confiar que Ele é o Deus da vida. Duas histórias, meus irmãos, maravilhosas. Duas mulheres de piedade que foram abençoadas por Deus. A gente aprendeu muito com as duas. A cuidar melhor dos que são da família de Deus, se envolver mais com os nossos irmãos, querer saber mais das dificuldades para saber como ajudar. Também aprendemos, meus irmãos, a ser mais generosos, não só com os nossos missionários, mas com toda a família da fé. Porque se nós temos recursos, se formos abençoados com recursos, devemos abençoar os nossos irmãos. Mas o principal é que aprendemos hoje, meus irmãos, é que desde cedo, o Senhor queria ensinar que somos redimidos pela sua graça e que seremos ressuscitados no último dia. Desde cedo o Senhor está ensinando isso. Que é Ele quem nos redime, é Ele quem nos compra, é que pela sua graça que nós estamos livres da escravidão do pecado. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já pré-anunciava a obra de Jesus, mostrando para nós, hoje, que os nossos irmãos do Antigo Testamento também foram salvos pela graça. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.